O julgamento do filho. Esse tema ele pode dar julgamento do filho aí o filho Jesus. Não que ele vá ser julgado, obviamente. Ele é o juiz. Nós estamos estudando o Evangelho de João. E eu não me canso de enfatizar a importância, a necessidade de deixar claro que Deus só fala por meio da sua palavra, a Escritura, a Bíblia. Nós estamos estudando porque precisamos ouvir a Deus, e Ele só fala por meio da palavra. Nós precisamos nos relacionar com Ele, um relacionamento implica em comunicação, e Deus fala conosco por meio da sua palavra. Nós precisamos aprender dele, e para nós o conhecermos, quem ele é, como ele age, a sua vontade, os seus propósitos, nós precisamos da sua palavra. E nós só temos a sua palavra, as Escrituras, para ter a certeza de que Deus está falando. Nenhuma outra fonte fora das Escrituras pode nos revelar Deus. Ele usa homens, mas desde que esses homens se fundamentem na Bíblia. E no capítulo 5, eu estava meditando durante esses dias, encontrei uma dificuldade, que há tantas verdades nesse capítulo, que às vezes é difícil você separar um trecho, uma perícope. Essa é uma palavra de teólogos. Um trecho da Escritura que você possa tirá-lo e apresentá-lo. Há um contexto. E às vezes a gente tenta fazer, o ideal é que nós sentássemos e estudássemos toda a cara, e levaria muito tempo. E como nós temos aqui 45, 50 minutos, nós temos que procurar adequar esse conteúdo ao tempo que a gente tem aqui. Nós poderíamos ficar horas meditando nas verdades. E uma consideração aqui: a palavra de Deus jamais se contradiz. Porque a palavra de Deus, Deus não muda, Deus não se contradiz. E às vezes, lendo um texto, eu posso dar uma ênfase a um aspecto daquele texto, e um outro irmão, ele pode pegar uma outra característica que se complete, mas nunca que se oponha. Na semana passada nós vimos que hoje qualquer um pode crer no que quiser. Afinal, não há verdade absoluta, é o tempo que nós vivemos hoje, chamado de pós-modernidade. Hoje há uma nova expressão sendo utilizada, pós-verdade. E que no fim tudo dará certo. Não importa o que você crê, faça o seu melhor e no final vai tudo acabar bem. Agora, se não for assim, nós vimos e não é. Se a Bíblia for a verdade, a palavra de Deus, e ela é, então existe sim verdade e mentira. Existem absolutos. E todos nós somos responsáveis. O que nós vamos fazer com aquilo que nós ouvimos? Ninguém vai poder dizer, eu não sabia, quando estiver diante do Filho. Ninguém vai poder. Nós vimos então que é o que cremos que determina se conhecemos a Deus, que determina o significado da vida e o destino eterno de cada um. Não é o que você faz ou deixa de fazer que determina o seu destino, é o que você crê. É claro que nós vimos também, como o Flávio trouxe aqui, se nós cremos de verdade, vai haver uma ação. Mas não é a ação primeiro, é crer primeiro.
nós vimos que é necessário crer, e um dos fundamentos que nós tratamos, um dos fundamentos é que Jesus é Deus. E apresentamos várias religiões que usam o nome de Jesus, mas não creem nesse fundamento, e elas são anticristãs. E hoje eu gostaria que nós pudéssemos dividir em duas partes. O texto de João, nós paramos no versículo 18 e vamos continuar a partir do versículo 19. E nessa primeira parte nós vamos ler os versículos 19 a 21. João 5, 19 a 21. Jesus respondeu: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhes mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer dá-la. Nós vimos aqui no início, Jesus respondeu. Quem que Jesus respondeu? E nós lemos que Jesus estava falando para religiosos judeus e que o estavam perseguindo por causa do sábado. Ele havia feito um milagre no sábado. E não somente isso, os judeus religiosos estavam revoltados e irados contra ele porque ele afirmava ser Deus. Vimos que ele afirmou ser Deus quando ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também, em João 5,17. E os judeus entenderam isso plenamente, eles compreenderam, mas ao invés de crer nisso, eles se iraram, se revoltaram. E então o texto diz, versículo 18, os judeus procuravam matá-lo porque ele dizia ser filho de Deus e por consequência ser Deus. Ele estava fazendo-se igual a Deus. E aqui dentro desse texto eu queria ver duas verdades. A primeira verdade está ali no versículo 19. O filho não pode fazer nada de si mesmo, só fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Jesus estava respondendo, dizendo que ele era filho de Deus, o Deus encarnado. E aqui a gente vê um ponto muito importante, outro fundamento inquestionável da Escritura. Nós vemos o mistério da Trindade. Alguns dizem, mas essa palavra Trindade não existe na Bíblia. Mas a palavra arrebatamento também não. E todos os cristãos creem que um dia, há discordância quando isso vai acontecer, mas que haverá um arrebatamento, um rapto dos cristãos quando Jesus voltar para aqueles que estiverem vivos. A palavra não está, mas o princípio e o conceito está ali. O que nós estamos vendo aqui é Pai e Filho como um. Então nós temos um Deus, e aqui nós vemos duas pessoas, o Pai e o Filho. O Pai não é o Filho, porque Jesus está fazendo uma distinção clara entre Ele, Filho, e o Deus Pai. O Deus Filho Jesus, Ele está dizendo, não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai, o Deus Pai, fazer. Fica claro que são duas pessoas distintas, mas um Deus. Vários textos, a citação de Deus Pai, e vários textos Jesus dizendo, Ele é Deus, o Deus encarnado. O que não existe portanto, é que a ideia do unicismo, ou os unicistas, que hoje alguns estão voltando a defender, é uma velha heresia, de que existe um Deus que se manifesta de três formas diferentes. Deus Pai no Velho, Jesus nos Evangelhos e o Espírito. Mas é um Deus só, não três pessoas, são três manifestações. Isso é uma heresia, refutada há séculos. Mas volta e meia, as heresias tomam novos nomes
mas elas são velhas. Nós cremos em um único Deus, trino, Pai, Filho e Espírito. Como isso acontece, Marco? Ninguém sabe. É uma verdade, nós cremos uma verdade da Escritura. E muito menos o politeísmo ou triteísmo. Então vocês creem em 3 deuses? Não, um Deus. Alguns vão dizer, mas não foi Jesus que disse, porque eles disseram, ele se faz filho de Deus. Mas em João 10,30 Jesus diz, eu e o Pai somos um. Em João 8,51 Jesus disse, em verdade, quando essa expressão aparece, ele quer dar de maneira clara e ênfase. Ele diz, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou é uma expressão que Deus usou para Moisés. Moisés, quando Deus falou para ele, vai libertar meu povo do faraó, eu vou em nome de quem? Eu sou, mandou você. Eles sabiam disso, eles entenderam plenamente. Jesus disse ser Deus. Outro fato, há entre o Pai, isso é maravilhoso, há entre o Pai e o Filho, no caso aqui, mas também o Espírito Santo, unidade perfeita. Um relacionamento entre 3 pessoas, o Deus Trino, desde a eternidade, de maneira perfeita. E esse deveria ser o alvo, o objetivo da igreja. Nosso relacionamento deveria ser assim nessa terra. É triste ver que não é. Um dia vai ser. Mas deveria ser o nosso alvo. E onde essa unidade se manifesta? Uma unidade perfeita de propósito, que Jesus diz, o que o Pai faz, o Filho faz. E aí então, uma outra ideia muito errada. O Deus do Velho Testamento é um Deus. Jesus é o Deus do Velho, é o Deus bravo. Jesus é o Deus bonzinho. Mas o que o Pai faz e o Filho faz e o Espírito não tem. Um faz uma coisa e o outro faz outra. Um faz e o outro muda. Não, é o mesmo Deus. E é uma unidade perfeita de relacionamento, porque Jesus disse, o Pai ama o Filho. E qual foi a expressão do amor do Filho pelo Pai? Ele obedeceu o Pai até o fim. Unidade perfeita, porque Deus é perfeito. Agora, para crer nisso, se eu e você cremos, é só pela revelação do Espírito Santo. É só porque Deus trouxe isso para nós e nos revelou por meio da sua palavra. O homem natural não entende as coisas do Espírito Santo. Isso é loucura, que coisa louca é essa? Pois é loucura para quem não entende. O outro ponto desse texto é o versículo 21. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer dá-la. E aqui há alguns... Não. Ele dá a vida para quem Ele quer. Há 2 linhas no evangelicalismo, no protestantismo histórico. Você crê que Jesus é Deus? Sim ou não? Aqueles judeus não creram, certo? A questão é, por que você e eu cremos? Eu também creio. Por que que eu e você, vocês que creem, cremos nessa verdade? E essa é uma das principais diferenças entre esses 2 grupos. Arminianos responderão, eu criei porque eu quis. Reformados responderão, eu criei porque Deus quis me revelar. Ambos creem na graça. Ambos creem que são salvos pela graça. Que nós somos salvos só pelo que Cristo fez. Nós cremos na segunda alternativa, nós como comunidade. Por quê?
Porque o estado de pecado, e cada dia mais eu vejo isso na Escritura e na minha vida, o estado de pecado é tão depravado no homem, o homem está tão chafurdado no pecado, que ele jamais buscaria Deus, que ele a partir dele mesmo jamais desejaria Deus. Porque cada dia que passa também, eu vejo que se Deus não se revelasse, eu jamais poderia crer. Não é que Deus ofereceu o Evangelho, está aqui o Evangelho, a minha ação, Deus está aqui, é pegar ou largar. Se Deus fizesse isso, ninguém pegaria. Esse é o nosso estado de pecado. É assim que nós estamos. Nós não queremos Deus. Se Deus não abrisse os meus olhos, eu jamais creria. E outra coisa que eu tenho visto tem gente que o argumento faz 30 anos e não consegue ver absolutamente nada. Daí eu me lembro que eu era exatamente assim. Ou seja, não depende do homem. Se Deus não abrir os nossos olhos, nós nunca vamos crer. Nós somos chamados para oferecer a toda criatura, mas é Deus quem revela e convence. Por que nós cremos? A resposta, por que eu e vocês cremos? Porque o Filho dá a vida a quem Ele quer dá-la. Você acha ruim? Quem somos eu e você, vasos de barro, para questionar o que o oleiro faz? O Filho dá a vida a quem Ele quer dá-la. Do que Jesus está falando? Ele está falando da ressurreição física, por exemplo, de Jairo, Lucas 8,54, da ressurreição da filha de Jairo, ressurreição de Lázaro, em João 11,43, não é disso que ele está falando? De um morto fisicamente que ele ressuscita? Também. Ele não ressuscitou todo mundo que havia morrido na época dele, mas ele está falando de ressurreição e vida espiritual. E o texto de Efésios, capítulo 2, há tantos outros, os versículos 4 a 6, mostram a nossa realidade se Deus não fizer. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6, diz assim, preste atenção, irmão e irmã. Mas Deus, Paulo descreveu toda a realidade nossa do pecado, mas Deus, Paulo mostra anteriormente que o homem não podia fazer nada, não queria fazer nada, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Paulo está falando dos cristãos, estando nós, e como Ele nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde está a participação do homem aqui? Zero. Porque o homem estava morto. Vai lá no cemitério, dá uma bicuda no morto. Ele vai responder? Vai ficar bravo? Não. Morto não responde. Chama o morto. Morto não responde. Não tem condição de responder. A não ser que Deus chame a vida. Aí ele responde. Deus não nos deu uma opção. Ele não deu uma opção. Ele foi lá e colocou o evangelho
todos mortos. O evangelho está aqui. Mortos venham buscar. Por que será que Deus usou a expressão morto? Para saber exatamente isso. Morto não pode fazer nada. Por que Jesus usou a expressão para Nicodemos nascer? Quem aqui quis nascer? Não tem nem lógica essa pergunta. É para dizer que é uma ação unilateral de Deus. É Deus quem faz e o homem não participa em nada, nem na sua escolha. Ele não escolhe. Ninguém aqui escolheu nascer. Ninguém aqui escolheu viver antes, quando estava morto. Deus realizou isso. O Filho dá a vida a quem Ele quer dá-la. Mortos em delitos e nascer de novo, nos mostram, essas expressões, nos mostram que não fizemos nada. Aí, diante disso, há 3 alternativas de interpretações. E às vezes a gente senta para conversar com alguns irmãos sobre isso. A primeira interpretação é a que a regeneração, em última instância, depende da eleição soberana de Deus. A segunda alternativa é que, no fim, depende da resposta humana. Está aqui o Evangelho, você responde. E a terceira alternativa, não quero falar sobre isso. Estava conversando com um irmão há um pouco tempo, pastor. Não quero falar sobre isso. Mas e quando a gente entra num texto desse? Aliás, eu não quis entrar aqui. Eu passei por ele. Como é que você faz com isso? Você pula. Aí, por que nós pulamos? Porque nós não entendemos. Porque em pecado, por sermos pecadores finitos, nós não concordamos. Mas a palavra de Deus tem que ser exposta, independente se você entende ou se você não concorda. Não é justo, quem disse? Nós vamos ver que Deus é justo. Para deixar claro, nós cremos na primeira. A regeneração é baseada na eleição soberana de Deus. Que fez por quê? Por amor, de graça e por misericórdia, por nós. Porque este querer nos humilha, irmãos. Ah, você é melhor. Exatamente o contrário. Por que o Senhor me amou? Porque eu sou igualzinho a qualquer outro. Por que o Senhor me amou e me escolheu? Eu estava ouvindo do irmão e aquela irmã que congregava, foi cair na igreja do Charles Spurgeon, e congregava com ele, e aí leu Romanos, que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú, e ela falou assim: pastor Spurgeon, eu não entendo como Deus pôde odiar a Esaú, e ele disse: irmã, eu não entendo como ele amou Jacó. Você consegue entender como Deus amou você se você crê em Cristo, sendo quem você era? E a frase, Jesus disse: e as obras maiores ainda do que essas. Que frase, que Jesus quer dizer com isso? Outros milagres como ele fez? Não. É a sequência do texto, e que traz o título da nossa reflexão. Voltemos para o versículo 22, dos versículos 22 a 30. O que Jesus quis dizer com obras maiores do que estas? Ele está falando da ressurreição. João 5, 22 a 30 diz assim: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão.
Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Versículo 23, Jesus está dizendo: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E nós vimos na semana passada, aqueles que não creem em Jesus como Deus, não honram o Pai, portanto não conhecem a Deus. Pode falar de Deus, Alá é Deus, Alá, a palavra Alá é Deus, mas não é o Deus verdadeiro, porque os que seguem Alá não honram a Cristo como Deus. Eu estava algum tempo atrás de um pastor que eu gosto muito, pastor Irving Lutzer, ele diz: Deus sim, mas por que tem que ter Jesus? Fala de Deus. Agora, fala da centralidade da obra, da necessidade de crer em Cristo. É o espalha-roda. Deus sim, mas Cristo. Aquele que não honra o Filho não conhece a Deus Pai. É isso que Jesus está dizendo. Versículo 22. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho. E é esse o texto daqui que nós tiramos o tema, o julgamento do Filho. E eu gostaria que nós víssemos 3 pontos em relação a essa questão do julgamento. Primeiro, é que haverá um julgamento. Um dia. Segundo o que a palavra e o que o Senhor diz sobre esse julgamento. E terceiro, que Jesus, o Cristo, o Deus encarnado, será o juiz. Haverá um julgamento. Que julgamento é este? Os versículos 28 e 29 vão dizer, Jesus está falando: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Mas Jesus disse isso há 2000 anos. Pois é, mas para Jesus, como está fora do tempo, um dia é como 1000 anos. Uma hora isso vai acontecer. Vocês estão maravilhados do milagre que eu fiz? Porque ele não tinha feito um milagre, curado um paralítico? Pois é, mas coisas maiores que essa. Que coisas maiores? Os mortos vão ressuscitar. Jesus afirma que uma hora ou em um dia, estabelecido pelo Pai, todos os mortos, e aqui Jesus está falando de mim e de vocês, todos os mortos de todas as épocas, lugares, de todos os níveis, de poder, de cultura, de dinheiro, ouvirão a sua voz, a voz de quem? De Jesus, e sairão dos túmulos. Não importa como tenham morrido, há quanto tempo, o que tem acontecido, que tipo de morte, todos ouvirão a sua voz, ao chamado de Cristo. Para quê? Para serem julgados. Você crê nisso? Se é sim, se é amém, é graças a Ele. Você não crê? Não importa se você não crê. Você vai estar lá. Ah, isso é força de expressão. Deus está falando. Você vai estar lá. A questão, e aí é um contraponto àquilo que nós falamos da soberania, que Jesus dá a vida a quem Ele quer.
Se Cristo dá a vida a quem Ele quer, o condenado não é responsável. É isso? De jeito nenhum. Jesus disse em João 3,18, nós passamos por isso há algum tempo, quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Por que não crê, Senhor? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso implica irresponsabilidade ou não? É claro que sim. Está aqui o Evangelho, eu quero as trevas. Por que os homens rejeitam o Evangelho? Porque querem as trevas. É responsabilidade? É claro que é. Um julgamento implica irresponsabilidade. Não se trata de um incapaz. Aquele que rejeita a Cristo, segundo Cristo, já está condenado. Como vai ser esse juízo? Apocalipse, capítulo 20, os versículos 11 a 15. Nós vemos aqui Jesus falando assim, há uma hora em que todos os mortos ressuscitarão. Como é que vai ser isso? Apocalipse trata com detalhes e o texto não necessita de explicação. 20, 11 a 15, diz assim, e vi um grande trono branco. Nós estamos lendo o Evangelho de João. João está escrevendo Apocalipse, falando exatamente desse julgamento. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Quem é? Jesus. De cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que isso significa? Não tenho a menor ideia. Uma realidade, uma outra realidade. Fugiram. Por quê? Porque esse céu, essa terra vai ser destruída. O fato é que há um trono branco que mostra santidade. Jesus está nesse trono. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Jesus é Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Os mortos não estão mais mortos aqui. Haverá um momento em que os mortos ressuscitarão para estarem nessa hora diante de Cristo. E deu o mar os mortos que nele havia, lembra que não importa como tenha morrido? A morte e o inferno deram. Melhor tradução ali para aquela versão é Hades, o lugar dos mortos sem Cristo, não o inferno. Deram os mortos que neles havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Cada um, cada ser humano. Hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas. Imagina durante toda a história. Cada um diante de Cristo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou a condenação eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É muito sério, só de pensar nisso, mas é verdade. Daí então vem a base para o julgamento. Vai haver um julgamento. Todos os mortos vão ressuscitar para estar diante de Jesus. E nós vimos em Apocalipse que há 2 grupos ali. Os que foram julgados segundo as suas obras, e aqueles que estão onde? Escrito onde? No livro da vida. Os julgados pelas obras, o que isso significa? Está lá eu, Marcos Salles. Se eu não tivesse crido em Cristo, Marco, está aqui as suas obras. E eu estou vendo que elas são bem ruins. Eu sou Deus. Para mim tem que ser perfeito. Então, como você não creu em mim, de acordo com as suas obras, a sua vida, você está justamente condenado. Alguém vai reclamar? Absolutamente ninguém. Todos que forem condenados serão justamente condenados e saberão disso.
mas eu creio em Cristo. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, seu nome está escrito no livro da vida, apesar de você ser quem você é, Marco. Eu sou seu juiz, mas sou o seu advogado. O que eu fiz na cruz, eu fiz por você. A minha justiça que você não tem, eu te dei. Isso é demais. Por mais pecador que você é, Marcos, você é e eu e você sabemos. Quando você creu em mim, eu dei a minha justiça para você. Você ressuscita para a vida. Os que estão escritos no livro da vida, Jesus diz para nós, se nós cremos, para você, se você crê, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por isso que, se eu morrer hoje, um infarto fulminante, eu estou na presença de Deus. Por quê, Marco? Isso é bom? Não, eu sou exatamente o oposto. Mas Cristo me salvou. A sua graça e misericórdia. Há muito tempo, antes da fundação do mundo, Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Quem pode apagar? Ninguém. Por isso que nós enfatizamos que é necessário crer. Note que Jesus não está falando nunca de fazer alguma coisa, mas de crer. Crer nele. Alguém pode ajudar os pobres, pode não matar, não adulterar, pode ser uma pessoa honesta, pode ter sua religião, evangélica inclusive, pode ser uma pessoa boa, atenciosa, mas ela nunca vai ser perfeita. E quando ela chegar diante de Deus com a sua própria justiça, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, vai ser condenado. Segundo as obras, todos vão ser condenados. Por quê? Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Porque a lei tem um papel, não é? Deus deu a lei para eu tentar fazer o melhor para seguir a Deus. Não, Deus deu a lei para mostrar que eu sou um pecador. E essa lei aponta para Cristo, que Ele sim cumpriu toda a lei. E eu crendo em Cristo, a justiça dEle, o cumprimento dEle é dado para mim por amor e de graça. Isso é o Evangelho. Se uma pessoa crer no Evangelho, que é crer em Cristo, aquele que é perfeito, porque Ele é Deus. Entende a implicação de dizer que Jesus foi um profeta? Jesus é Deus, só Deus pode salvar o homem, e Ele cumpriu toda a lei. Nem um tio, nenhuma vírgula, Ele cumpriu absolutamente tudo da lei. E os que o recebem o cumprimento dele. Você crê nisso? Essa que é a grande questão. Você que está aqui agora, houve um momento na sua vida que você reconheceu-se pecador, sabendo que os seus atos não podem mudar o seu estado de pecado, nada do que você faz pode. Mas um dia você ouviu o Evangelho que Deus amou o mundo, pecadores como você. E Ele amou tanto que Ele deu o seu Filho. E lá na cruz, Cristo, há 2000 anos, no seu corpo santo sem pecado, crucificou o seu pecado, levou você a morrer no corpo dEle. No sangue derramado, Ele purificou você de seus inúmeros pecados. E na sua ressurreição, Ele te deu uma nova vida. Você crê nisso? Você se arrependeu de seus pecados e entregou-se a Cristo, o recebendo como Salvador e Senhor, crendo na morte dEle por você e na morte dEle, você morrendo com Ele. Você crê nisso? Você tem certeza disso? Essa é a minha e a sua maior necessidade.
Aquele que crê em Cristo, no que é perfeito, e o recebe como Salvador e Senhor, arrependendo-se de seus pecados, abandonando a sua justiça própria, mostra que o seu nome está escrito no livro da vida. E por isso não será condenado pelos méritos únicos e exclusivos de Cristo. Então é só crer. Eu creio então. É só dizer. Daí que vem o que Jesus disse, versículo 29. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Quem creu em Cristo de verdade tem boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Cristo muda o caráter. Eu creio em Jesus, mas se isso aqui é pecado, você que está crendo em Jesus, não, eu sou na graça. Isso aqui também eu estou na graça, eu estou na graça. Não, você não creu em Cristo. Cristo muda o seu caráter. Muda quem crê. Perfeitamente, não nessa realidade. Um dia nós vamos tristemente ainda cometer pecados, mas Ele muda a nossa disposição, a nossa vontade, aquilo que nós amávamos, as trevas, nós agora odiamos e amamos a luz, a Cristo, queremos andar com Ele. Os que ressuscitarão para a vida foram os que fizeram o bem, foram aqueles que receberam a Cristo. Como Jesus pode ser fazer o bem, Senhor Jesus? Se o Senhor Jesus disse em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, injustamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum só. Como alguém pode ser ressuscitado dos mortos, aqueles para a vida que fizeram bem, se não há ninguém que faça o bem? Eu falei, Jesus disse isso, não falei, mas foi Paulo. Não é Paulo que escreveu Romanos? É. Mas não é Jesus? É. Por quê? Porque Paulo foi inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem? Deus. Jesus, nós vimos que o Pai e o Filho fazem tudo segundo a sua vontade. Pai e Filho, Deus. Junto com o Espírito Santo, Deus. Tem alguma coisa que o Espírito Santo vai dizer para Paulo escrever que não seja de acordo com a vontade de Pai e do Filho? Não, é Jesus. Eu estava com a mão agora aqui, a minha Bíblia, que eu ganhei há muito tempo de presente, as letrinhas quando Jesus fala em vermelho. Parece que então, quando é Jesus falando, é mais importante que os outros. Não, não é. É a mesma coisa. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus é Deus. O que Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, é Deus falando. Hebreus 1 diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou em Jesus. Deus falou antes dos pais dos profetas? Sim. Velho Testamento falou em Jesus. Então, e agora? O que ele falou no Velho não conta mais? É Deus falando lá, é Deus falando em Jesus, é Deus falando nas cartas. Por isso que a gente fala só a palavra. Mas a questão é, Senhor, não há ninguém que faça o bem. Como é que os que fizeram bem ressuscitarão para a vida? Quando alguém crê em Cristo, e só assim esse estado é mudado. Essa realidade é mudada. O Flávio estava dizendo aqui, em nenhum momento a palavra diz boas obras para alguém que não crê em Cristo. A Bíblia diz que aquele que não crê em Cristo faz obras de justiça própria, que são trapos de imundícia, que não vale absolutamente nada. Você pode pegar e dar todo o seu dinheiro, você não crê em Cristo, e ajudar os pobres, não vale absolutamente nada para Deus. Boas obras é Deus quem faz por meio daqueles que creem. Isso é graça. Então aqueles que ressuscitarão para a vida, que fizeram bem só porque um dia receberam a Cristo. Caso contrário, ninguém faz o bem. Terceiro ponto. Jesus Cristo será o juiz. Ele diz, o meu julgamento é justo. A gente não sabe o que é isso, né? Justiça. Olha para o nosso país. Olha para a liderança do nosso país. Justiça. É uma palavra que a gente não faz a menor ideia do que isso significa. Hoje nós temos no país um juiz muito famoso. Né?
alguns consideram que ele é um homem justo, outros não. Mas com esse juiz, não tem meio termo, não tem opiniões diferentes. Jesus é o justo juiz. A Bíblia diz que nós vamos dar contas de cada palavra frívola que nós dissermos. Você acha que esse juiz sabe da sua vida ou não? Sabe. Na história do rico e do Lázaro, o rico está condenado, está no inferno. Ele reconhece a sua condenação a tal ponto de pedir que ressuscite mortos para que possam servir de sinal para a família dele, que ele tinha 5 irmãos que estavam vivos ainda e tinham a chance. O rico está no inferno e em nenhum momento ele diz: eu estou injustiçado aqui. Porque é o justo juiz que julga. Naquele dia não vai ter dúvida, não vai ter corrupção, diminuição da pena, não vai ter um advogado bom, argumentação. E se você não crê em Cristo, você vai ser condenado justamente. Isso não é popular falar na igreja evangélica. Popular é falar de vitória, é cantar vitória. A gente não está preocupado com popularidade, a gente está preocupado com verdade, porque verdade liberta. Quando pessoas que são impactadas pelo Espírito Santo ouvem a verdade dura e nua como ela é, sabe o que vai acontecer? Elas se arrependem, e aí não importa o que elas tenham feito, elas são perdoadas em Cristo. Aí elas têm um advogado, não é isso que João diz? Nós temos um advogado. Filhinhos, não pequem. Mas filhinhos, se vocês pecarem, não se preocupem, porque o advogado de vocês, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Ele já está falando para quem já foi salvo. Quantas vezes, Senhor? Todas. Rejeitar a Cristo é muito sério. Agora, se nós cremos, sabe o que é maravilhoso? Uma vez eu ouvi uma figura, o juiz está lá condenando, o juiz justo, o Senhor, e aquele réu não tinha como pagar. Você não tem como pagar? Não, não tem. Vai ser condenado? Vou. Então, peraí, eu vou lá. O juiz saiu da tribuna, foi lá e pagou a conta. E agora, você tem? Agora eu tenho. Foi isso que Jesus fez, irmãos, por nós. Por amor e de graça. Essa é a maior necessidade que eu e você temos. Crer em Cristo. Se nós cremos porque Deus nos amou com um amor eterno. Os nossos nomes, de acordo com Apocalipse 17:8, foram escritos no livro da vida. Lembra do livro da vida? Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Foi quando que foi escrito o livro da vida? O seu nome? Quando você creu? Não. Antes de você existir, Jesus já falou assim: esse ali é meu. Escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Não dependia de você. Não é que ele viu que você ia crer. Ele falou assim: esse é meu. Por amor, de graça e por misericórdia. Foi porque ele quis ter misericórdia de nós, Romanos 9:15. Foi somente pela graça. Efésios 2:8 e 9. E é pela graça que ele nos capacita a andar praticando o bem. Efésios 2:10. Por isso que é pela graça. O que nós poderíamos aplicar? Só tem duas. Só há um meio de ressuscitar para a vida. Lembra que Jesus falou: aqueles que ressuscitarão para a vida e os que ressuscitarão para a morte, para serem condenados. Para a vida é crer em Cristo. E você é responsável
com o que você ouviu agora. Se você ainda não creu em Cristo, arrependa-se de seus pecados e o receba como Salvador e Senhor. Não importa o que você tenha feito. Eu sou muito pecador. Todos nós somos muito, mas muito pecadores, porque o nosso pecado é contra o Deus Santo. Arrependa-se. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos aqueles que recebem a Cristo e creem no que Ele fez, não importa o que você e eu tenhamos feito, Ele nos perdoou lá na cruz. E para nós que temos a certeza, nós temos andado por amor a esse Senhor, para a honra e para a glória dEle, irmãos. Nós fomos comprados por alto preço, irmãos. Glorifiquemos a Deus com os nossos corpos. Pai, nós te damos graças por sua maravilhosa graça. Te damos graças por ter nos amado e a tal ponto de não ter poupado o seu próprio filho, o seu único filho, para vir até aquela cruz, aquela morte humilhante de cruz, e ter morrido por nós e nos feito morrer nele. Te damos graças, Pai, porque o Senhor o ressuscitou dos mortos 3 dias depois, e hoje Ele está à tua direita e reina. Te damos graças, Senhor Jesus, porque mesmo diante daquele sofrimento que nós jamais vamos compreender, lá no Getsêmani, por amor a nós, o Senhor foi para a cruz. Morreu a nossa morte. Te damos graças, Santo e poderoso Espírito, porque se o Senhor não tivesse revelado, nós estaríamos cegos, amando os nossos pecados, justamente condenados. Por isso cremos que na sua maravilhosa graça, nos ajude a vivermos de maneira que o Senhor seja honrado diante dessas verdades tão maravilhosas. Capacita a tua igreja a ser sal e ser luz neste mundo, para, como vimos aqui no início, o mundo possa ver por meio da tua igreja as obras que o Senhor preparou e glorificar o seu nome. Nos ajude, Senhor. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, aqueles que ainda não tiveram essa revelação, só o Senhor pode fazer. Revela Cristo, em nome de Jesus. Amém.